Bom dia, muito bom dia. Bem-vindas à nossa live hoje, que vamos falar, eu e a Eleni, minha aluna, vamos falar sobre a ciclicidade feminina e como ela se aplica na nutrição e na vida de uma profissional da saúde que trabalha com mulheres, como é o caso da Eleni, ela é Nutri, e a gente teve essa ideia de fazer essa live para a gente dar essa perspectiva de como que a gente aplica na nossa vida, né? O que que a gente tem que mudar, se é fácil mudar, se não é fácil, se como que as nossas pacientes reagem a essa mudança. Então é um bate-papo, vai ser um bate-papo bem gostoso, descontraído. Se você tem curiosidade de saber como implementar a ciclicidade feminina, não só na sua vida, mas na vida das suas pacientes também, e como isso funciona na prática, fica por aqui, porque a Leni vai ajudar a gente a visualizar. Bom dia, bom dia. Vamos ver, eu aceitei. Tá entrando. Oi, bom dia. Oi, Ju. Bom dia! E aí, Ah, tudo bom? tudo ótimo. Eu mandei uma mensagem para a Leni agora, até avisando que eu estava fanha, né? Com um pouco sem Normal. ar. Mas a gente não ia cancelar essa live. Aí o que ela me falou foi: Ju, eu estou na fase ovulatória, estou E aí, falante, pode deixar comigo. Perfeito. Que ela dá conta, em que eu dou conta, ela falou. Então bora vamos lá. Agora vai. Eu dei uma introdução aqui para as meninas que estavam aqui já sobre o que a gente vai falar hoje, que é sobre a ciclicidade feminina, sobre como, desde que você fez a especialização, como você aplicou essa ciclicidade feminina nos seus atendimentos, né? Como que isso fez a diferença, né? Se fez a diferença, se não fez a diferença, e também na maneira que você atende as suas pacientes mulheres agora, como que você aplica, né, essa ciclicidade, o que que você mudou aí no plano delas, né? Sei que são várias coisas sim para falar, mas vamos por partes. Me tá. conta um pouquinho sobre o que você faz primeiro, aonde você faz, né? Eu sei que você mora na cidade da minha avó. Isso, Como que é a sua maneira de atendimento? O que que mudou depois da especialização? Como é que é a sua conduta na sua prática? tá bom. Então, eu conheci a Ju mais ou menos no final do ano passado, né? Se apareceu para mim, Ju, porque eu já gostava muito do assunto. Alguns meses atrás eu ficava pensando, poxa, quantas alterações eu sinto no meu corpo, mas eu não sabia muito bem o que acontecia. Eu não entendia o que acontecia comigo. Aí a Ju apareceu no Instagram, eu comecei a seguir e falei, nossa, que bacana, né? Tem tudo a ver com o que eu tô sentindo. E aí eu fui uma das que pediu, Ju, inclusive, quando você começou a querer lançar o curso, né? Aí eu via que algumas profissionais pediam, nossa, faz um curso para profissional e tal. Eu até escrevi num comentário lá pedindo para você fazer, porque foi algo que mudou primeiro a minha vida, né? Então eu sempre quis aplicar tudo em mim primeiro, porque quando a gente tem a experiência de viver, muda quando a gente conversa com as pessoas, né? A gente fala com propriedade, a gente fala sabendo o que está acontecendo, sabendo o que muda, o que não muda. E aí apareceu o curso, aí eu falei pro meu marido, será que eu faço, né? Aí eu falei, eu vou fazer, vamos ver o que vai dar. Entrei. Ju, quando você começou a dar as aulas, fez assim, ó, bum. Sabe aquela frase de Einstein que a mente que se abre para um novo conhecimento não volta ao normal de novo, não volta ao seu estado original? Foi tipo isso. E aí foi maravilhoso, porque eu comecei a entender o que acontecia comigo, primeiro, né? Aí eu comecei a pensar assim, poxa, como que eu vou fazer para aplicar com as minhas pacientes agora? Porque eu gosto muito de trabalhar com a parte educacional, né? Eu sou nutricionista, né? Voltando, né? Vamos voltar um pouquinho. Eu sou nutricionista, eu trabalho com. Eu gosto muito da linha da nutrição funcional e estou morando em Indaiatuba faz 3 meses e meio, mais ou menos. A gente está começando a colocar nossa clínica aqui. E aí eu comecei a pensar, poxa, tem muitos protocolos que o curso ensina.
Mas as mulheres têm que começar a tomar consciência do que acontece com elas. Esse é o primeiro ponto. Então, eu quero trabalhar com uma parte educativa. E bateu com o que você acredita também, né? Que as mulheres têm que ser educadas. E aí, como que eu trabalho hoje? Por exemplo, depois que eu aprendi tudo com você, eu começo a ensinar para elas. Eu peguei até um gráfico, né, do nosso ciclo, de como que funcionam os hormônios e tudo mais. Então, eu comecei a ensinar para as mulheres como que o próprio ciclo delas funciona. Ju, tá me vendo? Que eu não tô te vendo aqui. Não, não tá me vendo? Ah, Vocês estão tá me bom, vendo, amor? beleza. Então, tá tudo certo? Eu tô te vendo, normal. Tá, fechou, beleza. E aí eu comecei a trabalhar de forma educativa. E o mais legal é que quando a gente começa a trabalhar com as pacientes dessa forma educativa e fala assim, olha, o ciclo tem fases, né? Então, quando você se sente assim, mais cansada, mais desanimada na fase pré-menstrual, não tá errado, é normal, é o momento da gente se recolher, da gente se guardar, da gente ter um tempo pra gente. E elas, nossa, não é que é verdade? Não é que é verdade? Eu nunca tinha percebido isso antes. Então, assim, tem sido, para mim, primeiro como mulher, depois como profissional, tem sido gratificante ver o resultado que nós conseguimos produzir na vida dessas mulheres. Porque conhecimento é poder, né? E conhecimento liberta. Não, é muito isso, né? Porque, que você estava falando que como eu falo que a gente tem que educar as mulheres, né? Eu falo no sentido de que nós profissionais nós temos que nos colocar num papel muito mais de educadora, né, do que a salvadora, né? É, Porque assim, quem é Nutri aqui, fala eu, fala, só pra gente saber, assim, pra gente estar falando a mesma língua, ou médica, né? Muitas das nossas pacientes colocam assim muita esperança em cima da gente, né? Tipo sim, assim, essa profissional vai me salvar. é, Principalmente quando a gente vem com uma metodologia diferente, quando a gente começa a apresentar uma metodologia que faz muito sentido, né? Que você falou, as mulheres começam a ver como você viu, percebeu isso, você começa a perceber com as suas pacientes de que elas começam a, meu Deus, explode a cabeça, é, fala, é isso, né? Finalmente alguém tá falando a minha língua. é, E aí quando a gente recebe muitas dessas pacientes que chegam em consultório e fala, resolve o meu problema, né? Me dá o plano aí, o que você falar, tá falado, né? sim, Mas não não em uma maneira de que vamos trabalhar juntas. É uma coisa muito assim, ó, me dá aí o seu plano, não é nem o plano, me dá o suplemento que vai fazer eu emagrecer, me dá esse suplemento aqui que vai fazer eu ficar menos ansiosa. Eu quero só suplemento, né? Porque é, a gente, eu falo, até na especialização eu falo, o nosso trabalho não é trocar suplemento por medicamento, né? A gente sim, tem que. Então, assim, o trabalho que a gente tem ali com a paciente é muito mais, né, educacional, educando essa paciente para que ela tome controle da vida dela, né? sim, Porque a educação, a informação é poder, né? Como é, você falou. Então a gente peca muito por falta de informação. Nós nos culpamos muito por falta de informação. Por exemplo, né? Eu sempre dou esse exemplo que é uma coisa que é clássica, que mulheres que fazem, elas estão no caminho certo, porque foram num profissional e falou, o profissional falou, olha, você tem que fazer jejum todos os dias e você tem que treinar tantas horas, você tem que cortar carboidrato, enfim, e elas estão fazendo isso e elas não estão tendo resultado. Aí elas sim, começam a se culpar. Mas aí quando você explica, quando você educa, quando a gente tem essa, como é que fala? Educação mesmo. Eu falo que é uma é alfabetização conscientização. fisiológica. É, isso. Exato. Puxa, eu entendi agora que o meu corpo é diferente do corpo do meu marido. O Sim, meu corpo, ele é feito para reprodução. O meu corpo, ele foi feito para reprodução. O corpo do homem, tava falando com uma amiga hoje de manhã sobre isso. É,
quanto mais eu estudo a fisiologia feminina e masculina, a diferença, porque a gente faz muito isso na especialização, né? O homem é Sim. assim, mulher é assim. Uhum. Quanto mais eu estudo a fisiologia feminina, eu descubro que a gente não pode inverter papéis na sociedade. Porque Sim, o corpo da mulher não foi feito para sair para lutar. exato. Porque a partir do momento que ele faz isso, ele se fecha, né? O nosso estudo de caso foi exatamente sobre isso. A Foi. partir do momento que a mulher sai para lutar e caçar, a reprodução dela para, a perda de peso dela para, a gordura abdominal dela começa a subir, ela não consegue dormir, ela não consegue digerir, ela não consegue evacuar, né? Tudo para, porque a fisiologia feminina não foi feita para esse molde masculino. A Sim, fisiologia feminina não foi feita para treinar todos os dias em jejum, né? Cortar carboidrato, não foi feita para isso. Outro dia me perguntaram, nem lembro que me perguntaram, e a célula, eu não lembro que me perguntaram sobre a metabolização de carboidrato, gordura e proteína. exato. Aí eu falei, mas para homem ou para mulher? Para que fase? Porque nós estamos nesse estágio. Que os profissionais da saúde têm que se conscientizar que nós já estamos nesse estágio de investigação e de pesquisas e de estudos. Não tem Sim, mais uma coisa, a pílula mágica para emagrecer é low carb. Nós estamos no estágio que é a pílula mágica para emagrecer não existe, estudos isso, estão aqui diferentes para mulheres na menopausa, para mulheres na perimenopausa, para mulheres que ciclam. sim. E a nossa especialização é em mulheres que ciclam, principalmente. E aí, voltando ao que você falou, eu falei tudo isso para fazer o gancho, né, para falar, para confirmar sobre isso que você falou, que a gente começa a descobrir como um profissional que nada adianta saber de tudo isso, passar um plano para a mulher se a gente não educar ela primeiro, porque a partir do momento que ela tem esse nível de informação ali, ela fala, agora faz sentido, eu vou seguir o que você fala. Não sei se Exatamente. foi assim para você Foi, também. foi assim comigo. Porque a nossa, é assim, eu costumo falar que é a consciência. Quando a informação chega, às vezes a gente está falando alguma coisa para alguém, a pessoa. É muito engraçado, é como se tivesse uma barreira, a informação vem, bate e não entra, né? Assim, mas quando a informação bate e entra, e a pessoa entende realmente o porquê que ela está fazendo aquilo e qual vai ser o benefício, ela nunca mais vai largar, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que, já fiz dieta tal, ela estava fazendo sem entender o porquê ela estava fazendo, né? Então, por exemplo, eu mudei minha alimentação porque eu entendi o que eu estava fazendo. Qual seria quais seriam os benefícios que isso traria? Quais seriam os ganhos que eu teria? Quais seriam as coisas que eu teria que abrir mão de vez para manter, né, aquele padrão novo? Eu entendi porque, né, eu vi na prática. Então, quando a pessoa entende e quando ela sente na pele a diferença, ela nunca mais vai querer voltar ao estado Uhum. anterior, né? Não, é o que acontece com a gente, né? Conta um pouquinho pra É, gente da sua experiência pessoal. O que que você mudou, assim, no seu dia a dia, né? Na sua rotina e quais foram os pontos que mais... Porque eu falo que a ciclicidade feminina, ela tem várias nuances. A gente pode sincronizar o nosso ciclo com tudo, como no Sync and com Flow, que tudo. eu ensino, que a gente pode ciclar maternidade, vida sexual, relacionamento, produtividade, trabalho, exercício, comida, tem milhões de coisas que a gente pode ali Tudo. se aprofundar e ciclar, né? E Sim, sincronizar. sim, Obviamente que eu tento praticar isso o máximo que eu consigo, mas eu não, eu pego alguns pontos que esses pontos eles fazem a diferença. Para sim. mim é dieta, exercício e produtividade. Esses três pontos para mim eu foco bastante neles. Quais são os seus pontos que você foca mais e como você faz e quais os resultados que você tem aí? Então, para mim, a princípio, lógico, tem a nutrição é super importante e como nutricionista eu tenho que falar disso, mas assim, como mulher, o ponto principal para mim é o sono. É o sono. Porque antes eu ficava assim me culpando, poxa, eu sinto tanto sono antes de menstruar, né? E eu não posso sentir sono assim, eu não posso, né, pegar uma tarde e dormir 15 minutinhos, porque a rotina da mulher brasileira é corrida, né? O pessoal fala, nossa, mas a mulher é mãe, às vezes é pai também, às vezes tem que sair para trabalhar o dia inteiro.
Mas a gente se culpa tanto, né, nessa sociedade que a gente quer fazer tudo igual ao homem. E aí eu ficava, poxa, eu sinto sono, né? Eu preciso dormir mais, mas eu não posso dormir mais porque eu tenho a louça para lavar, eu tenho o plano alimentar para fazer, e eu não me permitia. Então, o sono para mim foi essencial. Se eu durmo mais na fase lútea, né, que é a fase pré-menstrual, todo mundo chama de TPM, né, Ju? Tá errado. Não, não é uma Isso aí. doença a fase pré-menstrual, é uma fase, né, normal. E aí eu passei a dormir mais, né? Então meu marido até outro dia falou pra mim, eu tava aqui, eu falei, poxa, amor, eu tô me sentindo, né, cansada e tal. Ele vai, tira um sono agora, né? Uma soneca agora à tarde, dorme uns 20 minutos, meia hora, né? E Ju, é isso, né? A gente aprende a se respeitar. Agora, com a alimentação, eu já vinha me alimentando bem antes, né? Mesmo porque eu tenho que praticar o que eu ensino, Uhum, mas com o plano cíclico, a gente consegue entender que cada fase tem um alimento específico, né? Então, por exemplo, uhum, eu sei que o que pegava para mim, e ainda tá pegando um pouco porque eu tô, né, me moldando ainda. O café. Eu gosto muito de tomar café. Então eu procuro o café especial, às vezes a gente tenta comprar um café melhor, né, e tudo mais. Só que não é só isso. Um café ótimo, 100% arábico, especial para o homem durante o dia, maravilha, né? Porque o homem não tem que ficar fazendo detox de estrogênio e tudo mais. Agora, para mim, que amo café, por exemplo, e tô todo dia tomando e gosto de tomar bastante, eu descobri que na fase folicular eu tenho que reduzir, né? Então eu tô tentando tirar aos poucos e tudo mais, porque eu sei que o café vai acabar estragando ali, estragando não, vai acabar atrapalhando o detox do meu estrogênio, pode me causar uma predominância estrogênica. Eu já tive um pouco de melasma, né, na pele, num tempo passado, eu não entendia, achava que era por causa do sol. Depois aí fui entendendo a especialização que também tem a ver, temos o intestino eixo-pele, né? E o eixo intestino-pele, e a gente começa a entender que, poxa, tá tudo interligado, tem alimento que eu não vou poder comer na fase. Aliás, tem alimento que eu posso aumentar o consumo na fase lútea, uhum, né? Que é quando eu começo a sentir mais vontade de comer doce. Então, comecei a melhorar os carboidratos, né? Que comecei a aumentar um pouco mais os carboidratos nessa fase. Para as minhas pacientes, eu tô falando, tá tudo bem, você vai sentir vontade de comer doce mesmo. Mas a gente tem estratégia para isso. Vamos aumentar o carboidrato não é vilão. Vamos parar de comer chocolate 50%, 40%, vamos comer uma batata doce, vamos comer mandioca, vamos aumentar a proteína de manhã, né? Tem os carboidratos integrais que são uhum. ótimos. Comer uma Então, banana, né? é, Na minha fase lútea, como eu sei que, né, a gente pode comer mais caloria, eu me permito, eu prefiro, né, fazer isso do que ficar. Eu não tenho muito. Eu tenho vontade de comer doce, assim, na minha fase lútea, mas não é assim, eu quero comer bolo. Eu não gosto de bolo, coisa. Eu não gosto dessas coisas, gente. Eu gosto de chocolate, né? Ou uma ah, eu coisa mais também. docinha, tipo banana, pra mim, é uma coisa tipo, nossa, eu coloco no micro-ondas com Banana com whey, assim, cacau com 100%, cacau, polvilhado. com whey, whey de chocolate, ou um cacau. E tá tudo bem, né? Porque ali a gente pode comer até 250, 320 calorias a A mais mais. nesse dia e já dá aquela estabilizada ali, já dá aquela ajuda, tanto na glicemia ali, né? Se a gente fizesse combinação, principalmente de whey com uma banana, tanto que dá aquela saciada, a gente não tem aquela vontade de comer o pé da mesa, né? É, Porque a gente tem mais fome mesmo e nessa é fase. normal, né? E é Normal. normal. É. E às vezes No... as mulheres estão se culpando porque têm fome, estão Uhum. se culpando porque sentem mais É, sono, é, porque a gente fica se comparando aos homens, né? Poxa, é. uma dieta low carb para o homem é maravilhosa, né? Se for pensar, porque low carb para homem aumenta a testosterona, ele consegue Uhum. ganhar mais massa magra. Tem Agora, a mais dieta low carb. energia. A gente se arrasta na Exatamente. dieta low carb, não É, sei vocês, mas eu me agora a arrasto. gente vai fazer low carb na fase pré-menstrual para ver o que acontece, Uhum. né? E já E na aí fase folicular é uma estratégia legal e a gente consegue fazer. Alguém me consegue, né? perguntou na caixinha, eu vou até responder agora depois da live das caixinhas, mas já tem uma pergunta que eu vou responder, que é sobre, eu não tenho fome nenhuma durante a fase folicular, E né? E tá tudo bem. aí
E aí eu fiquei pensando, eu fiquei, nossa, mal sabe, eu vou ter que vou explicar para todo mundo, né? Mas assim, isso é uma coisa normal e você não ter fome durante a fase folicular, porque você, por causa do estrogênio, o estrogênio suprime a fome, né? E aí outra coisa que me fez pensar também é o como as mulheres acham que elas querem comer mais na fase lútea, mas é em comparação à fase folicular quando a gente tem o estrogênio alto, que o estrogênio suprimindo a fome, ela fica sem fome, o estrogênio baixa, a progesterona, ela dá fome, né? Tem todo um mecanismo para isso ali que a gente aprende, mas a progesterona ela dá fome, aí ela tem o hormônio que suprime a fome que cai e tem hormônio que sobe, que aumenta a fome que sobe, né? A E, progesterona. E além disso, o metabolismo dela tá mais acelerado. Então, tudo aponta para ela comer mais, né? E a gente tem sim, estudos que mostram que as mulheres realmente comem mais. As mulheres, elas não conseguem se controlar, né? E aí eu fico pensando, olha a a armadilha que a indústria colocou a mulher, porque ela sente sempre que ela está falhando com ela mesma, sim. né? Porque ela não consegue seguir isso, porque ela acha que por que que eu tenho fome nessa fase? Alguma coisa está errada comigo, que nem você E a falou. Eu gente tô se muito culpa, né, cansada, Ju? É, muito, a gente se culpa muito. por tudo, né? Fica se culpando, porque o ambiente que colocaram a gente foi esse, né? É, Estamos é. aí. É isso aí. Então, e aí, para continuar das suas pacientes, aí você começou a explicar para elas, né? Você modificou ali o plano alimentar delas por fase? Como que você fez? Sim. Então, eu dividi é que depende muito da paciente, né? Uhum, Tem algumas que chegam já se alimentando bem, então eu consigo dividir por fase lútea, fase folicular, fase ovulatória e menstrual. E tem outras que a estratégia que eu uso é dividir em fase folicular e fase lútea, uhum, né? Para não ficar tão complicado, porque tem pessoas que chegam que precisam realmente primeiro fazer uma reeducação, tirar os ultraprocessados, é todo um trabalho de formiguinha, né? Então, assim, conscientizar por que que eu tenho que comer melhor, mais frutas, legumes, frutas, verduras, legumes. Então, depende muito do perfil da paciente. Então, é muito personalizado, né? uhum, Muito individualizado. uhum, E os shots também que a gente aprende a fazer, né? Para auxiliar na imunidade ali no comecinho da fase lútea, os shots que a gente aprende a fazer na fase menstrual, né? Que você ensinou a gente também, que é muito bacana, para ajudar com suplementar naturalmente o ferro, né? Através da alimentação e também dos shots. E para desinflamar também, né? Ali na fase lútea. Então, assim, tem estratégia para tudo e para todas, né? aham. E o mais é muito legal isso que você falou, né? Que você falou, depende da paciente, porque já vamos tirar isso da frente ali, de que é um curso onde a gente vai aprender esses protocolos e a gente vai lançar esses protocolos, né, na vida da Não, mulher, e é isso. não, A ciclicidade, né? Como eu falo, eu sempre dou esse exemplo, inclusive eu estava falando sobre isso na imersão. Se existe hoje uma medicina integrativa, nutrição integrativa, que você fala, eu vou olhar para o ser humano como um todo, a especialização a gente vai mais além. É vai. assim, a gente vai olhar para a mulher e para cada mulher como um todo, né? É, Porque é o que você falou, não, nem sempre, e assim, na minoria das vezes, eu introduzo o primeiro plano alimentar ali cíclico para essa mulher, porque sempre vai existir uma coisa que a gente tem que ajustar antes, é, né? Mas a sim, educação já começa ali, né, na primeira fase, né, vamos mudar o nosso modo de pensar a partir de agora. isso. Vamos modular esse intestino, vamos modular, né, fígado, alguma coisa aqui que a gente tem que ajustar, e aí a gente introduz a ciclicidade, e geralmente é assim, né, a gente divide em duas partes, né, porque a gente tem ali dois, principalmente na nutrição, a gente tem esses dois pilares que eles são bem fortes na ciclicidade, que é o equilíbrio glicêmico, né, e a capacidade da mulher a metabolizar, utilizar ali os macronutrientes, né? Então a gente separa ali e também desintoxicação, né? Isso também. Porque a Isso. gente tem ali algumas fases que a gente tem uma dificuldade, não é dificuldade, a gente tem mais hormônios, né, ali para desintoxicar do que outras fases né, na fase folicular, por exemplo, e na fase lútea a gente tem o problema, entre aspas, da baixa motilidade do intestino, né, pela progesterona. O nosso intestino fica um pouco mais preguiçoso, então a gente tem que fazer estratégia
para isso também. Então, assim, coisas básicas ali, né, naquele ajuste. Aí, num terceiro momento, a gente começa a passar essa paciente de fase, né? Até assim, depende também da paciente, porque se essa paciente tem uma vida corrida e fica muita informação para ela, a gente deixa ela ali nas duas fases, né? Folicular e fase lútea. Isso. Mas tudo vai depender, né, dessa paciente, do estágio, né, que ela tá de alimentação, de É uma vida, avaliação enfim. profunda que a gente faz, É. né, Ju? Porque assim, a gente vai entender como é a rotina, qual é o contexto que ela está incluída no dia a dia, quais são as preferências alimentares dela, de repente incentivar até experimentar coisas novas. Mais um ponto, Ju, que assim, eu quero falar aqui porque as meninas que estão aqui e as que vão assistir, elas precisam saber que é o quê? Nós estamos trabalhando num contexto da alimentação do brasileiro. Aí o pessoal às vezes pensa assim, poxa, mas tem coisas que eu vou ter que colocar que as pessoas não estão acostumadas a comer. Não, não é isso. Olha, com o básico, com arroz, com feijão, com a ervilha, com a lentilha, com grão de bico, com as carnes, com as. A gente está no Brasil, é uma diversidade de frutas, de verduras, de legumes, a gente encontra tudo, tudo na Nossa. alimentação brasileira, né? Então, dá para fazer ciclicidade com a alimentação popular brasileira. Uhum, Até a pessoa que tem um mínimo de condições uhum, financeiras para comprar o alimento, se for lá na xepa da feira, né, lá no final da feira, e for comprar esses alimentos que estão ali são naturais, estão sendo vendidos, ela vai conseguir fazer a ciclicidade, né? Não importa o quanto a pessoa tem dinheiro ou não, qual é a situação financeira dela, o que importa é o conhecimento que chega, né? O uhum, conhecimento que uhum. chega para ela. A ciclicidade dá para fazer aqui no Brasil, na Europa, no Japão, onde a pessoa estiver, a mulher consegue fazer essa sincronização. Isso que tem Ai, que ficar maravilhoso. claro. Porque existe, né, essa coisa, mas alguém já me falou isso, inclusive algumas de vocês já me falaram, mas eu pensava, olhar, né, porque realmente algumas coisas, principalmente no começo, quando eu comecei a falar da simplicidade, eu comecei a falar pelo meu ponto de vista aqui, né, e aí eu comecei a Sim, descobrir de que não, mas meu Deus, aqui o aspargos é super, aqui a gente acha aspargos no é, mato, onde eu moro, né, tem aspargos aqui, tipo, na frente da minha casa, você vai na trilha, a gente pega aspargos. Aspargos dá, assim, a gente compra por 2 euros, assim, um aspargos desse tamanho maço, assim, sabe? Ou brócoli, ou salmão. Fui eu que travei, gente? tá travado? Aqui Tá tá normal. Tá, normal? Voltou. aqui tá. Salmão é um peixe mais ou menos barato, assim, aqui. Então, eu comecei. Aí todo mundo começou, não, não sei o quê. E eu pensei, gente, não, mas não é. O problema não é a simplicidade, o problema sou eu que não tô acostumada também muito com a alimentação do Brasil. Mas é o que você falou, a gente consegue, ao invés de comer aspargos, a gente come brócolis, Tem come a outras couve, coisas, come. tem Ao invés tudo. do salmão, a gente come outros peixes. Nossa, tem. E aí, essa última vez que eu tava no Brasil, eu fiquei, meu Deus do céu, tem uma variedade maravilhosa de comida que eu acabo esquecendo, sabe? No Tem. Brasil. É mais fácil fazer a sincronização no Brasil do que em qualquer outro lugar. A gente tem muita coisa. E as frutas da época, que são várias, né? Uhum, Tem. Assim, tô falando de fruta, mas enfim, todos os alimentos da época, a gente tem muitos aqui. uhum. Agora, assim, tem a questão das pessoas terem um paladar. Eles falam paladar infantil, mas eu não concordo, porque tem criança que come muito mais coisa que Depende da adulto, né? criança, né? Né? Depende da criança. É, Os meus filhos, por exemplo, eles, obviamente, hoje em dia eles gostam de doce, mas eu tava fazendo o caderninho do aniversário deles ontem, aí eu falei, nossa, filha, é o seu aniversário de 2 anos, foi a primeira vez que você comeu açúcar, né? E ela sempre brinca que ela tá devorando, né? Um cupcake, assim. E desde então eu vejo que eu não desenvolvi esse paladar neles. Eles têm bem então, menos do que outras crianças, por exemplo. Eles gostam muito mais de fruta, verdura, pede, sabe, por salada. Eles têm um paladar mais. Ah, eles adoram alga. Essas algas secas, assim, eles levam de de lanche. lanche. Então, depende da criança. Também não gosto disso daí de paladar infantil, não. É paladar adocicado mesmo, né? Isso. Então, eu fico pensando, poxa.
o quanto de educação a gente tem que levar, né? Porque, por exemplo, eu como nutricionista não posso me responsabilizar 100% pelo resultado da pessoa. Isso não existe em nenhum tipo de tratamento, né? Até um remédio que o médico passa, por exemplo, para alguém, vai fazer um efeito diferente de acordo com a genética daquela pessoa. A gente tem aí a farmacogenética hoje para confirmar isso, né? Uhum. Que, vamos supor, um tratamento para câncer, uma quimioterapia vai fazer efeito em uma pessoa de uma forma e na outra de outra forma. Uhum. Então, a responsabilidade nem sempre não é 100% do profissional da saúde. Uhum. Então, assim, eu acho que esse papel educativo é o que tem para frente, é o É, futuro. A gente é, precisa, é. né? E Somos educadoras. pacientes, e eu acho que pacientes estão cada vez mais procurando esse tipo de profissional, porque você começa a ver, quem trabalha com mulher começa a ter muito, receber muitas mulheres cansadas, frustradas, que já passaram por vários profissionais. Eu geralmente recebo muitas mulheres assim, porque eu tenho uma linha naturopata também. Eu tenho uma formação de naturopata mais funcional e mais uma especialização em medicina funcional da mulher. Então, geralmente mulheres chegam até mim assim, tantos anos tentando engravidar, ou tantos anos tentando curar a endometriose, tantos anos assim, já estão cansadas, passaram por 1000 profissionais. Então, assim, elas veem profissionais assim, que hoje em dia são mais integrativos, como assim, a última esperança, É, porque não aguentam mais. E aí, quando a gente passa ali a nossa primeira consulta, que eu já falei para vocês que a minha primeira consulta dura em torno de 2 horas, 2 horas e meia. O meu questionário, que é o questionário que as meninas usam, tem ali 43 páginas, né? Anamnese, que se fala em português, né? sim, Tem ali 43 páginas. É uma coisa profunda, profunda mesmo. Quando ela, só dela responder aquela anamnese, ela fala: opa, eu estou em um lugar que alguém vai me escutar, porque nunca me fizeram essas perguntas, né? Nunca me perguntaram se eu tenho alguma pista do que pode estar acontecendo comigo. Porque o profissional da sim. saúde geralmente não quer nem saber o que você acha que está acontecendo com você. Ele acha que você está errada, né? Ele já vem com aquele preconceito de que, porque tem no Google, hoje eu não sei aí, tá? Aqui, os médicos já ficam assim, onde você viu isso? No Google, né? Tipo, eles já começam a diminuir ali, né? O que você Isso. tem para falar, porque acha que você fez pesquisa no Google. E na nossa abordagem é o contrário. Me fala o que você acha que está acontecendo com você, me fala o que você descobriu até agora, porque é o que eu falo para vocês, né? Geralmente, aquela pergunta no questionário é a que você tem que ir atrás, porque nós sabemos o que acontece dentro da gente. É só a gente fazer ali né, direcionar essa mulher para onde, né, a gente vai ali, né, buscar a causa raiz. Mas geralmente, 99% das vezes, eu não sei com você, mas comigo ela tá certa, né? Sim. Por E que que ela você acha que vem isso tá com a acontecendo com você? resposta, né? Ela Ela já vem vem com com a a resposta. resposta. É, É. Ou se não, exatamente. nunca ninguém me perguntou por que que eu sofri trauma de abuso na infância. Porque a gente Sim. tem inúmeros estudos comprovando que mulheres que sofreram abuso sexual desenvolveram endometriose, por exemplo. Ou, por exemplo, tem estudos que fazem a ligação de mulheres que sofreram com relacionamento e têm histórico de câncer de mama. Então, assim, os estudos que a gente olha e as perguntas que a gente faz ali naquele questionário são é o que eu falei. Se vocês têm alguma ideia de medicina integrativa, a gente vai além, né? Porque o nosso objetivo aqui não é encher agenda, né? É o que eu ensino para vocês. É a Não enche qualidade. agenda. É a É a qualidade do que qualidade. vocês vão trazer, porque no final, gente, o que que acontece, né? Quando a gente tem esse modelo de encher agenda, e a gente sempre fala na especialização também do entregar o plano na hora, né? Que hoje profissionais falam, vou te ensinar como você vai entregar o plano na hora. O que que acontece? Você vai por esse caminho, tá? Você fala assim, eu vou encher a agenda e vou entregar plano na hora. Você enche a agenda de um monte de mulher, né? Desesperada por uma transformação. Você faz um plano pré-pronto, porque eu duvido que alguém monta um plano 100% personalizado para uma mulher na mesma hora. Não monta. Não. Só se ficar o dia inteiro com ela ali, né? Não Exato. é o Ainda mais é que é ali 1 hora, é. né? Vira, vira, vira. E aí tá, 1 hora, você fez o plano para essa mulher, deu o plano para ela e fala tchau, boa sorte. Quantas Nunca dessas mais vê, né, pacientes também. nunca mais Ninguém vê? Vão segue. seguir o plano, vão voltar. Então.
eu falo que como é que é? Voltar, né? Vamos voltar, vamos dar alguns passos atrás, porque se o futuro tá falando pra gente fazer isso, e a gente vê que ali, né, 98% de casos de fibromialgia são de mulheres, 67% de casos de Alzheimer acontece com mulheres, mulheres têm o dobro de chance de ter depressão mais do que os homens, alguma coisa tá Tá errada. E alguém tem errado. que escutar essas mulheres. Alguém tem que parar e escutar essas mulheres. Então, o modelo de atendimento das profissionais em esclerosidade feminina inclui isso também, Sim, né? É aquela atenção, aquele carinho, aquele olhar diferenciado, anamnese diferenciada, porque quem faz diferente tem resultado diferente, né? sim. A Ô, gente não quer Ju, seguir, né, o fluxo, ou seguir a moda, né? sim, exatamente. Nós vamos fazer a diferença, né? É. Esse é o ponto. Você estava comentando sobre o questionário. Teve uma paciente que eu atendi que ela chegou assim no primeiro dia. Elas respondem antes esse questionário. E no dia da consulta ela falou assim: Você sabe mais de mim do que o meu terapeuta. Você sabe mais de mim? Ela falou: Eu comentei com os meus amigos que nunca ninguém havia perguntado como que é o formato do meu cocô. Falei, então, mas eu preciso saber, porque as fezes dizem muito sobre como está a sua saúde, o seu intestino. E assim, ela nunca tinha passado por nenhum profissional que tinha perguntado do cocô dela, que é uma Então, coisa super importante. Então, assim, é, é é. uma coisa básica que todo mundo deve. É que assim, geralmente perguntam: é, é, tá defecando normal? Tô. Só que e se o normal para essa mulher for fazer fezes pastosas todos os dias? Tá normal, Ju? Exato. Não tá normal. O normal dela é o que acontece todo dia, né? É, E aí o tá a normal é o que ela diferença tá também dessa acostumada. desmistificação Desmistificando. Isso. do normal e Do comum. do É. comum, né? Ah, é comum todo mundo, né? A mulherada ficar constipada. É normal? Não, Não, né? Então, exato. a gente vai muito nisso. E o legal é que, É, assim, hoje em dia a gente vê que as mulheres estão buscando respostas, que é o tema da nossa live também, né? é. Falar sobre isso. Eu não sei quanto tempo a gente tem, viu? Eu não tô marcando, você vai me Temos direcionando mais no uns horário. 20 minutos, tá Tá, tudo certo. beleza. E aí, eu cheguei na nutrição e eu sei que você também buscando respostas, né? Eu Sim. sei disso. E tem um monte de mulher buscando resposta. Então, a ciclicidade, para mim, respondeu um monte de coisa. A nutrição, para mim, respondeu um monte de coisa. Então, a resposta tá aí para elas, né? Para Uhum, quem está assistindo a gente, para quem vai assistir, a resposta tá na ciclicidade, na nutrição, no estilo de vida. uhum. É, e é muito bacana isso. Não, é muito isso, né? Eu também comecei procurando, buscando respostas e eu nunca encontrei. E a Poli estava aqui, ela mencionou isso aqui nos comentários. Eu nunca encontrei algo que me respondesse tanto desses questionamentos, né? Que fizesse sentido. E eu sou Sim, uma pessoa. Ai, gente, meu cachorro tá aqui tentando pegar o bicho que tá voando. Eu sou uma pessoa que eu sou uma pessoa. Eu me considero uma pessoa no meio, assim, eu sou uma pessoa bem lógica, né? Tanto que eu falo que na especialização a gente tem, né, as medicinas ancestrais e a ciência moderna, né? Porque eu sou assim, eu busco respostas na medicina ancestral porque eu valorizo isso. Se eu alguma também. coisa está aí por milênios, né, como a medicina tradicional chinesa, como a Ayurveda, eu vou valorizar isso, porque eu não Claro. sou também, né, eu não tenho essa visão. Ah, eu vou olhar só para o Ocidente aqui e a resposta está aqui, né? Sendo Sim. que a gente começou agora, É, né? Então a gente tem que buscar respostas nos índios, né? Nos povos nativos, né? Dos indígenas, desculpa, dos povos nativos, né? Dos países, né? No Oriente, onde aquelas culturas elas. E quando a gente começa a olhar para o Oriente também, com certeza os povos nativos também. Eu comentei isso já com vocês e outro dia eu estava falando com uma mulher sobre isso. Eu fiquei grávida na China, eu morava na China. E eu tava grávida de gêmeos, e minha barriga começou a aparecer bem antes. Então, até os 5 meses de gravidez, eu morava na China, né? Em Beijing. E por onde eu passava, gente, era assim, por onde eu passava, as pessoas faltavam lamber o chão que eu passava. Eles me idolatravam, eles falavam, meu Deus, isso é um milagre da natureza, você é uma deusa, olha que maravilhoso. Aí nossa, quando eu Ju. falava, não, era incrível.
quando eu falava, eu estou grávida de gêmeos, meu Deus, Deus te abençoe, nossa, não sei o quê. Eles assim, sabe, era uma comoção. Aonde eu ia, se eu entrasse em um shopping, as pessoas, e tinha uma praça de alimentação, assim, as pessoas levantavam todos, assim, ao meu redor para eu sentar, sabe? Era uma adoração Caramba. pela, né, pela minha gravidez. E eu senti muito essa diferença, porque eu mudei para Londres no meio da minha gravidez, né? Eu mudei para Londres, ali eu tinha, tava com 5 meses. E era ali que eu vi o quanto a gente tinha que olhar para aquela cultura como mulher. Porque eu cheguei em Londres, eu entrava em trem lotado, Ninguém levantava. ninguém levantava para sentar. Podia, ó, aqui você chega em aeroporto, eu viajei muito na Ásia, né, quando eu morava lá, e grávida ou família tem a fila preferencial em qualquer aeroporto. Eles te passam na frente, assim, se eles veem você pegando fila, eles fazem escândalo e te colocam ali pra frente. E aqui não, você pode morrer ali na fila grávida, com gêmeo, chorando, o que for, e eles te deixam ali, não estão nem aí, nem olham pra sua cara. E uma coisa que me chocou muito foi que quando eu falava que eu estava grávida de gêmeos, todo mundo tinha reação. Ai, meu Deus, coitada de você. Ai, gente. Ao invés de, e a reação que eu tinha dos ocidentais, né, era, nossa, que abençoada você é. Então, isso fez muita diferença quando eu montei a especialização, porque eu vivi na pele o que é a cultura que realmente trata a mulher como um ser divino ali, né? Principalmente a mulher grávida. Eu, por Ingrata, exemplo, quando, né? Ela está quando em estado de graça, tá está, gerando vida, é, né? quando eu morava lá, a mulher que trabalhava lá em casa, ela me falava, eu tinha uma amiga também chinesa que estava lá e a gente conversava, e eu era muito curiosa, perguntava tudo sobre a cultura chinesa, e ela me falava que quando, por exemplo, elas estavam menstruadas, quando elas passam pela menstruação, a família delas não deixa ela fazer nada. Elas não deixam cozinhar, não deixam lavar, não deixam andar descalça, não deixam lavar o cabelo, principalmente as avós, né? Então, isso me trouxe assim uma consciência de que a resposta para muitas coisas está nessas culturas, né? Estão nessas culturas, tanto na medicina tradicional chinesa, que é a que eu mais gosto, que é a que eu estudei mais e que eu morei na China e tive mais contato, quanto, inclusive, os hospitais, por exemplo, na China, se a gente quisesse hospital, eles chamavam de hospital ocidental, eram hospitais totalmente americanos, mas o hospital chinês, ele é totalmente, ele funciona totalmente com a medicina tradicional chinesa, com ervas, acupuntura, tudo faz parte ali do front de saúde da medicina na China, né? Então, quando você dá de cara com isso, você fala, nossa senhora, eles sabem muito mais do que a gente, eles estão muito mais avançados, né, do que a gente. Mas aí a Sim, gente tem também hoje, né, a ciência avançada, a ciência, graças à ciência, hoje a gente tem acesso, por exemplo, na imersão que eu mostrei, a essas tecnologias, né, de imagem, onde fizeram esse estudo em mulheres que mostraram o cérebro delas funcionando ali, né, ao sim, vivo nas fases, tudo. Então, para mim, né, a resposta não está só no passado, nessas medicinas milenares, mas também no futuro. sim. E a gente tem que unir, né, unir forças, não é ter essa coisa, ai, terapia alternativa, ai, essa coisa de erva, não sei o quê, ou ai, não, essa medicina, né, moderna. É unir. Como que a gente vai? O nosso objetivo aqui, foco é onde a gente vai extrair dessas duas, né, potências para a O gente ajudar melhor. mais mulheres, para a gente Exatamente. trazer mais respostas para elas, né? Sim. Então eu até perdi o fio porque que a gente estava falando sobre isso, mas basicamente eu esqueci qual que era que eu estava falando da medicina tradicional chinesa, eu não lembro o que que era, me lembra se eu me perdi. É, eu fiquei prestando atenção porque é muito legal as histórias que você É. conta, muito boas. É. Então mas a gente está falando sobre unir, né? Sobre os estudos, enfim, sobre unir Isso. essas duas forças que eu acho que elas são essenciais na hora de tratar, né, a mulher hoje em dia. Eu acho que não a resposta ela como são problemas mais complexos, né? Problemas complexos que mulheres aparecem no nosso consultório, o tratamento tem que ser complexo. Não tem como a Sim. gente dar um plano em meia hora, não tem como a gente fazer Ah, um plano era isso. generalizado. Não tem como a gente fazer plano generalizado, não tem como a gente fazer uma anamnese de 10 perguntas.
Não. Sim. Você quer ser atendida por uma profissional que vai escutar, vai chegar na causa raiz do seu problema, né? E vai trabalhar junto com você. Não é, olha, eu tenho a solução, eu tenho a pílula, né, mágica. São as nossas alunas aqui da especialização. E o mais legal da especialização é que não é só para nutricionista, né, Ju? Nem só para médica. Nós temos é um time multidisciplinar, porque tem a ciclicidade no exercício físico, tem a ciclicidade na alimentação, tem a ciclicidade na terapia. As psicólogas precisam aprender isso também, né? Porque muitas vezes elas estão ali atendendo uma paciente que está na fase luxa, que está um pouco mais é, introspectiva, Uhum. né? Ou então, tem alguma paciente que tem algum transtorno psiquiátrico ali, que está na fase ovulatória, que está Aham. descompensada, né? Aham. E de repente igual você fala, né? Tem mulheres que ovulam e de repente, vum, né? Ficam tristes, ao invés de É. ficar felizes, né? Aham. Alegres para cima, elas têm uma queda de repente, né? No humor. Aham. E isso E às se, vezes, se reflete muito no desequilíbrio hormonal, muito sim, mais, né? Porque o que a gente tem que desmistificar aqui também é essa ideia de que o nosso ciclo hormonal ele acontece somente para reprodução. E não, quando a não, gente começa a ver tudo que influencia no nosso cérebro, na maneira da gente se comportar, na maneira da gente pensar, na maneira que a gente pensa sobre o outro, sobre nós mesmas, tudo isso o hormônio, né, faz ali o efeito. Uma sim, coisa muito interessante também dessa conversa com uma amiga hoje de manhã, ela tá passando pela perimenopausa. E eu acho que aí eu tava até falando para ela sobre como psicólogos também deveriam estudar a perimenopausa, se atendem mulheres na perimenopausa. Por dois motivos. Primeiro, aí eu vou juntar o que a gente estava falando sobre a medicina ancestral e a ciência moderna. Primeiro, que na ciência moderna nós já estamos descobrindo que a perimenopausa é um período de adaptação neurológico, cerebral. O nosso cérebro ele está se ajustando para não ter mais esses impulsos, né, de hormonais para que traga, porque uma mulher na menopausa não tem, por exemplo, todo mês um pico de testosterona para ela ficar mais autoconfiante, não tem todo mês um pico de estrogênio para a pele dela ficar bonita, o cabelo ficar bonito, para tudo acontece ali para a reprodução na mulher. Então, quando corta isso, né, ela está se preparando para não ter mais esses, né, picos hormonais. O cérebro está se ajustando, porque tudo acontece no nosso cérebro. O cérebro é o chefe, né? Hipotálamo e hipófise ali são os chefes ali, né? Mandando, dando sinais ali para os nossos ovários fazer tudo aquilo que é feito durante todos os meses. Então, existe uma adaptação mental, uma adaptação neurológica na vida dessa mulher, e a mulher na perimenopausa, ela se sente um pouco perdida, ela se sente um pouco confusa, ela está encontrando ali, ela começa a ter percepções e conclusões da própria vida, da vida né, principalmente da própria vida, porque ela começa, e aí vou entrar com a medicina ayurvédica, que a gente estudou sobre isso, sobre os chakras, e essa minha amiga, ela faz yoga, enfim, e ela me lembrou isso, eu falei, nossa, a gente sabe disso também. Mas vamos lá. Então, a gente tem na medicina aqui, né, convencional, a gente vê que a mulher cada vez mais nessa fase está fazendo uma adaptação neurológica, ela está passando por vários conflitos internos, ela já não se reconhece, né, ela não se reconhece no espelho, por exemplo, ela não se reconhece como pessoa, ela começa a ter conclusões de muita coisa que ela passou durante a vida. Gente, uma mulher de 45 anos é normal a gente ter reflexão de tudo que a gente fez na vida, as coisas certas, as coisas erradas, né? A gente tem filhos, a gente tem uma fase estressante. E também na medicina ayurvédica, a gente vê que a mulher nessa fase, né, a gente tem as mulheres, os ciclos da mulher. Agora, a gente sai da fase ali que é totalmente sacral, que é uma mulher na adolescência. Ela tá pensando em conhecer meninos, ela tá pensando no físico, tá pensando em amigas. Quem tem filho adolescente sabe disso. Todo tempo passando maquiagem, ela tá preocupada com a aparência, né? Com o externo. Quando ela faz ali os 40 anos, que é o chakra dela que é mais ativado, segundo a medicina tradicional, da medicina ayurvédica, é o chakra aqui do coração e da fala. Então a mulher começa a se expressar, mas no mundo a mulher não tá nem aí, mas porque ela fala, né? Ela começa a falar nos 40 anos. Já na menopausa,
é que a gente tem uma expressão que faz muito sentido em inglês que chama the crown, que é a coroa. Ah, em português também, né? Que a gente fala coroa. Mulher mais velha a gente chama de coroa. Não, Sim, não tem chama? essa expressão. É. Aham, A sim. coroa, que é a coroa, vem do nome do chakra crown, que é a coroa. Então, quando a mulher chega na fase da coroa, ela está muito mais na fase que ela está mais em contato com Deus, ela está mais espiritualizada. Não é que a gente vê que as nossas avós, por exemplo, rezam muito, vão na igreja, reza para todos os netos, reza para todo. A minha avó, pelo menos, tinha uma reza para cada neto, uma reza para um santo para cada filho. Então a mulher começa a se internalizar, ter mais o contato com ela mesma, por quê? Porque ela não precisa mais se preocupar com o outro, ela já não tem mais o filho dentro de casa. Então vocês veem que a medicina ancestral, não sei quantos mil anos atrás, lá a Ayurvédica já falava disso, sem ter exames de sangue e pensar que, né, essas oscilações hormonais aconteciam e era realmente isso que acontecia mentalmente com a mulher, sabe? Então a gente começa a ver que medicinas ancestrais, a ciência moderna confirma medicinas ancestrais. E é tão maravilhoso a gente olhar com esses dois olhos, né? Sim. E assim, é legal porque antes não se dava tanto valor, mas hoje, se a gente for começar a procurar os estudos mesmo científicos, eles vêm só comprovando o que já era falado antes, né? Então, ainda mais agora que estão começando tá começando a aparecer esses estudos aí sobre a saúde feminina aqui agora, né, Ju? Só agora, como você tem mostrado pra gente, está começando a aparecer, tá só confirmando que, né, o que já era antes falado por essas medicinas ancestrais. Uhum. O mais legal também é que, assim, tem alguns assuntos que chegam. Ah, assunto da moda, né? Por exemplo, agora o assunto que todo mundo fala é o lipedema, É. né? E aí, antes é uma condição que já acontece há décadas, mulheres sei lá, há muitos e muitos anos já tem Sofriam essa condição, já com existe. isso. É. E não era considerado nem doença. Hoje, eu até estava assistindo uma masterclass sobre Eu vi lipedema que você estava de uma outra assistindo. pessoa. Uhum. É, e aí eu cheguei no grupo e falei, gente, eles estão falando sobre a associação do estrogênio com o lipedema, tem, assim, mulheres que têm, como que eu vou dizer, Predominante estrogênio. predominância, predominância estrogênica e também tem essa não é uma palavra assim, quando você tem maiores chances de ter uma doença, eu esqueci agora a palavra, mas essas pessoas que têm chances de ter, maiores chances de ter câncer de mama, por exemplo, têm mais chances de ter lipedema, Uhum. porque é aquela conversão do estrogênio que agora eu não vou saber explicar, que você provavelmente sabe, que é o E1 pro E2, Aham. tem um que causa mais câncer, tem o outro que não, que agora eu não lembro. 2OH, 4 predisposição genética, é isso mesmo. Isso, Predisposição genética. isso. Essas que, isso, 2OH, 2OH, 4OH e 16OH, que são as vias de desintoxicação ali, né? Que o isso. fígado faz do estrogênio. Aí a mulher que tem mais predisposição a câncer de mama tem mais predisposição para lipedema também. E aí estão começando a entender, poxa, não totalmente, tem, né, outros fatores, mas a parte hormonal grita, né? E agora que estão Uhum, começando a entender e estão começando a falar. Então, por isso que é uhum, importante estudar com pessoas que sabem do que estão falando, né? exatamente. Ai, muito bom. Adorei nosso papo. Isso Gente do céu, consegui, tá também. vendo? Minha voz durou. Amores, vocês têm alguma pergunta para Eleni? Alguma pergunta para mim? Me falem aqui. Vamos ver aqui. Para quem não sabe, a especialização Pro, né, tá de portas abertas. A especialização Pro, como a Eleni falou, né, que a especialização não é só para profissionais da saúde, a gente tem ali para nutricionistas ou médicos, mas a gente tem ali terapeuta, a gente tem psicólogas, temos a. O que mais a gente tem ali, Eleni? Personal trainer, coach, acho que a gente tem de tudo ali, Tem né? de tudo. Tem de tudo. E a especialização ela tem transformado assim em vários pilares, né? Várias profissões, né? Que a gente consegue aplicar a simplicidade feminina. Agora a gente tem o seno do MEC, então mulheres que queiram se profissionalizar, né? Olha, Ju, eu amo esse assunto, eu não tenho uma formação em nutrição, não tenho uma formação em medicina, mas está disposta a estudar, porque tem que estudar, né, Eline? Aquele monte de estudo que a gente tem ali em relação à Tem. saúde da mulher é puxado, mas você que está disposta a aprender, você consegue aprender
ali na especialização. Pode aprender do zero, com certeza. A nossa linguagem, ela não é, ela se aprofunda em certos pontos assim, mas aí ela é feita, como eu já sabia que tinham mulheres de vários backgrounds ali, a gente acomoda todas, né? Quem já tem mulheres que fizeram ali 3 pós-graduações, né? Sim, Médicas, enfim, e tem mulheres que querem aprender do zero e elas conseguem, né? Elas dão conta. consegue. Sim. Então, se você quiser mais informação e aplicar para especialização, você pode colocar aqui CSM, e você recebe ali o formulário para aplicação, tá? Tem uma pergunta É, aqui, Lu, sobre cadê? a água. Eu acho que é Lorena. Ela É, perguntou se na fase luxa precisamos tomar mais água. Sim, precisamos. na Sim. menstruação muito mais, né? Porque Aham. o esforço que o corpo faz para liberar essa parede do endométrio, né? Então a Uhum. gente não percebe, mas a gente precisa sim tomar mais água. Acima do recomendado, É, inclusive, né? Se eu possível. diria na menstruação e na fase lutea. A fase lutea existe um processo, obviamente a gente não vai explicar todo o processo agora, a gente tem ali na aula de exercício físico da utilização e da perda de eletrolíticos no corpo da mulher. E a gente já vê que profissionais que treinam atletas mulheres suplementam mais com eletrolíticos durante a fase lútea, porque a gente tem uma facilidade de perder esses eletrolíticos. Estou falando certo, né, em português? É É, eletrônico. Eletrólitos, E, desculpa. mas Tem uma facilidade maior de perder eletrólitos ali durante essa fase, se sente mais desidratada. Então, na fase lútea, se você treina principalmente, eu diria que não é nem aumentar água, é aumentar eletrólitos. Então, colocar sal na água ou tomar eletrólitos naturais ali, sabe? Faz uma receitinha ali, toma mais. Aqui a gente tem umas gotinhas de minerais, de eletrólitos, assim, a gente coloca na água, super fácil. Então é fácil da gente colocar nas gotinhas. Mas aí eu acho que vocês tinham achado também uns, não tinham? Que você pinga na água, assim? Não lembro. Lá, ali no grupo vocês colocaram alguma coisa que vocês acharam. é, Mas é aumentar a hidratação da célula mesmo. Não é só aumentar líquido, tá? É sim. realmente intencionalmente aumentar ali sais minerais para hidratação da célula. Ô, Ju, sobre isso, eu não sei se dá tempo de falar rapidinho, Aham, mas tem uma amiga minha que está participando aqui que ontem, por coincidência, a gente estava conversando sobre uma paciente que ela incha muito quando faz atividade física. Então, no aham, calor, né? Incha muito, fica com a marca da aliança na mão e tudo mais. E daí ela me perguntou o que que poderia ser. Daí eu aham, comentei sobre essa questão também, né, dos eletrólitos que a gente perde na atividade física. Tem algumas pessoas que passam mal, ficam com a uhum. pressão baixa. Então, Uhum. é isso que ajuda também, né? Fora que tem que Também, adequar a aham, alimentação, mais proteína, etc, aham. né? Então, só A entrou no gente tem que assunto, eu lembrar lembrei. de hidratação de hidratação de células, né? Porque a gente Sim, não pode linkar hidratar com água, né? A gente tem que pensar em sais, minerais. Então, da onde vem a sua água, né? E muitas vezes a gente usa filtros que filtram os minerais da água, né? E a gente está tomando isso, uma água sem mineral ali. Então, vai isso. depender muito. Outra coisa, uma coisa importante é que a gente também aprende na especialização, o estrogênio, ele tem um papel muito importante como você deve ter visto ontem na sua masterclass de lipidema, na retenção de líquido, porque ele trabalha ali nas células para retenção de líquido dentro da célula ou liberação desse líquido dentro da célula. Então, tem fases que a gente. Por isso que mulheres na fase lútea têm menos estrogênio e mais retenção, por exemplo, né? Então é isso. A água de coco pode ser uma boa opção, sim. Eu adiciono sal na minha água de coco. Então, é isso, tá respondida, né? É isso, meus amores. Eu acho que se vocês tiverem mais algumas dúvidas, que a gente já vai bater uma hora aqui, coloca aqui nos comentários, que eu vou deixar essa live salva. Qualquer dúvida para a Eleni também, procura ela. Eu vou colocar ela como colaboradora aqui da live, vai ficar nos 2 feeds. E aí vocês podem colocar aqui pra gente que a gente responde, né? Isso mesmo, beleza. Então é Ju, isso. eu quero te Oh, agradecer muito por essa oportunidade. Você é uma ah. referência para mim, assim como para milhares de mulheres hoje. E é isso, gratidão. Deus te abençoe. Ai, obrigada a você. Deus te abençoe também. Amém. Muito obrigada por estar aqui comigo nessa jornada linda. Eu amo ter vocês dentro da especialização. Eu também. Beijo, gente. Beijo. Tchau, beijinho, Tchau. tchau.